Prefácio. Vivemos em um mundo cheio de incertezas e desafios, onde o medo parece estar sempre à espreita. Seja nos momentos de incerteza financeira, nas preocupações com a saúde ou nos relacionamentos que enfrentam dificuldades, todos nós somos confrontados com situações que nos fazem questionar nossa capacidade de seguir em frente. Em meio a essas circunstâncias, é fácil permitir que o medo nos paralise e nos impeça de viver a vida que Deus nos prometeu. Este livro, Vida em Abundância, Vencendo os Temores pela Fé, nasceu do desejo de oferecer uma nova perspectiva para aqueles que, assim como eu, já enfrentaram o poder paralisante do medo. A vida abundante que Jesus nos promete em João desta-se: Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, não é uma promessa para alguns poucos, mas para todos aqueles que escolhem confiar em Deus, mesmo diante das adversidades. Aqui, vamos explorar juntos como a fé pode ser nossa maior arma contra o medo. Através das Escrituras, da oração, da prática da gratidão e da visualização de fé, você será conduzido por uma jornada de renovação espiritual e emocional. Este livro não oferece uma solução rápida para os desafios da vida, mas sim um caminho que nos leva a confiar plenamente nas promessas de Deus, independentemente das circunstâncias. A superação do medo começa com uma escolha, a escolha de acreditar que Deus está no controle e que suas promessas são verdadeiras. Ao longo destas páginas, você será desafiado a colocar essa confiança em prática, vivendo cada dia com a certeza de que, quando nos entregamos à fé, podemos experimentar a paz, a liberdade e a abundância que só Deus pode nos dar. Meu desejo é que, ao ler este livro, você se sinta encorajado a vencer seus temores e a abraçar a vida abundante que Deus já preparou para você. Através de histórias, exemplos práticos e exercícios espirituais, espero que você descubra uma nova maneira de viver, baseada na confiança em Deus e na certeza de suas promessas. Que este livro seja um guia em sua caminhada de fé, trazendo a clareza e a força que você precisa para vencer os desafios e viver em paz, sabendo que Deus está sempre ao seu lado. Desde o início dos tempos, o medo tem sido uma emoção poderosa que influencia nossas decisões e modela nossa percepção do mundo. Não importa em qual cultura ou época, o medo tem a capacidade de limitar o potencial humano. No entanto, ao explorarmos o que a Bíblia nos ensina sobre o medo, descobrimos que ele pode ser uma força negativa que nos impede de viver a plenitude prometida por Deus. No versículo Jó 3:25, encontramos uma declaração poderosa: Aquilo que eu mais temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Essa frase não apenas reflete a experiência de Jó durante um período de grande sofrimento, mas também encapsula uma verdade universal sobre o impacto do medo na vida humana. O que mais tememos, se alimentado continuamente, pode se manifestar em nossa vida. O medo, assim como a fé, tem o poder de atrair realidades, mas enquanto a fé atrai bênçãos, o medo atrai os resultados que menos desejamos. Por que isso acontece? O medo, assim como a fé, é um poderoso catalisador de pensamentos e emoções. Quando nos permitimos ser governados por ele, nosso foco e energia passam a se concentrar nas coisas que tememos. E como a Bíblia nos ensina, aquilo que ocupa nossos pensamentos molda nossa realidade. Provérbios 4:23 nos adverte: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Isso significa que o que permitimos entrar em nosso coração, seja a confiança em Deus ou o medo do desconhecido, influenciará diretamente o curso de nossa vida. A experiência de Jó nos oferece um valioso ensinamento.
O medo é um inimigo silencioso, que muitas vezes cresce no íntimo de nossos corações, alimentado por dúvidas e culpa e inseguranças. Durante o sofrimento de Jó, ele reconheceu que suas maiores preocupações acabaram se tornando reais. Mas por que isso ocorreu? Ele foi um homem justo, honrado e temeroso a Deus, mas mesmo assim foi assolado por seus temores. Isso nos mostra que o medo não respeita a fé ou a moralidade, ele atinge a todos. E é por isso que, para vencê-lo, precisamos aprender a substituí-lo por algo mais poderoso: a confiança inabalável em Deus. Nos dias de hoje não é diferente. O mundo moderno está repleto de incertezas, e o medo encontra muitas maneiras de se infiltrar em nossas vidas. Medo da falta, medo de perder um ente querido, medo de falhar, medo de doenças, medo do futuro. Com todas essas incertezas, é fácil permitir que o medo se enraize em nosso coração e se torne uma força predominante que governa nossas ações e decisões. No entanto, a Bíblia nos oferece inúmeras ferramentas para combater esse sentimento e, em vez disso, viver uma vida cheia de fé e esperança. Capítulo 2. Desviando o foco do medo para a confiança. No coração da lei da atração está o princípio de que atraímos aquilo em que focamos. Se nossos pensamentos e emoções estão voltados para o medo, acabamos por atrair para nossas vidas as circunstâncias que mais tememos. No entanto, se colocamos nossa confiança em Deus e nos concentramos em suas promessas, atraímos bênçãos, paz e realização. Provérbios 18:21 nos lembra do poder que as palavras têm sobre nossas vidas. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Assim como as palavras, nossos pensamentos e sentimentos também possuem o poder de criar ou destruir. Quando estamos constantemente falando sobre nossos medos, preocupações e ansiedades, estamos de fato dando vida a eles. O que mais cultivamos em nossos corações acaba sendo o fruto que colhemos. Por isso, a Bíblia nos encoraja a desviar nosso foco do medo para da confiança. Filipenses 4:8 nos diz: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, até vai ter algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ao escolhermos pensar em coisas boas e confiar nas promessas de Deus, reprogramamos nossa mente e nosso espírito para atrair aquilo que é bom, ao invés de alimentar o medo. Mudar o foco do medo para a confiança exige prática e disciplina espiritual. Não é algo que acontece da noite para o dia. Muitas vezes, o medo é uma resposta automática às circunstâncias difíceis da vida. No entanto, ao nos comprometermos a confiar em Deus e focar em suas promessas, começamos a ver mudanças profundas em nossa vida. Essa mudança de perspectiva nos permite transformar situações que antes seriam fontes de ansiedade em oportunidades para exercitar nossa fé. Aqui, é importante lembrar que confiar em Deus não significa que nunca teremos desafios ou dificuldades. O próprio Jesus nos advertiu em João 16:33. No mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, a confiança em Deus nos dá a força e a coragem necessárias para enfrentar os desafios da vida com a certeza de que Ele está no controle e que, no fim, tudo cooperará para o nosso bem. Capítulo 3. O poder da visualização de fé para vencer o medo. Um dos meios mais eficazes para superar o medo e atrair as bênçãos de Deus é o que chamamos de visualização de fé. Esta prática, baseada na confiança em Deus, permite que alinhemos nossos pensamentos e sentimentos
com a realidade que desejamos viver, em vez de alimentarmos nossos temores. Diferente da visualização secular, que muitas vezes foca no poder da mente humana, a visualização de fé concentra-se em Deus e nas promessas que Ele já nos fez. É um exercício espiritual que nos ajuda a vencer o medo, lembrando-nos constantemente que o Senhor é a nossa força e o nosso refúgio. Muitas vezes, o medo surge porque olhamos para nossas circunstâncias com uma visão limitada, e isso nos impede de enxergar o que Deus está fazendo em nossa vida. A visualização de fé nos permite expandir essa perspectiva, visualizando as bênçãos que Deus já nos prometeu e crendo que Ele está agindo, mesmo quando não podemos ver os resultados imediatos. Hebreus 11:1 nos diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé nos permite ver, com os olhos espirituais, aquilo que fisicamente ainda não se manifestou. Quando utilizamos a visualização de fé, estamos praticando essa confiança. Enxergamos o que esperamos como já realizado, e isso nos ajuda a transformar o medo em confiança. Como praticar a visualização de fé? A visualização de fé é uma prática que pode ser incorporada à nossa rotina diária de oração e meditação. Aqui estão algumas sugestões práticas para aplicá-la e vencer o medo. 1. Escolha uma promessa bíblica. Comece escolhendo uma promessa bíblica que fale diretamente ao seu coração e que esteja relacionada àquilo que você mais teme. Por exemplo, se o medo é relacionado à provisão financeira, você pode escolher Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória, em Cristo Jesus. Segunda, visualize-se vivendo essa promessa. Feche os olhos e imagine-se vivendo a realidade dessa promessa. Se o seu medo é relacionado à falta, visualize-se em uma situação de abundância, onde todas as suas necessidades são supridas por Deus. Imagine o alívio, a gratidão e a paz que você sentiria ao saber que Deus está cuidando de você. A visualização não se trata de ver para crer, mas de crer para ver. Esse exercício ajuda a mudar a narrativa interna, substituindo o medo pela confiança. Terceira, sinta a plenitude da fé. A fé não é apenas acreditar intelectualmente que Deus vai agir. É sentir no coração que Ele já está agindo. Durante a visualização, permita-se sentir a paz, a alegria e a gratidão como se a promessa de Deus já estivesse cumprida. Deixe esses sentimentos preencherem seu coração e substituírem qualquer ansiedade ou medo. Ao fazer isso, você está treinando seu espírito para viver em confiança, independentemente das circunstâncias atuais. Quarto, declare a palavra de Deus em voz alta. Após a visualização, declare a promessa bíblica em voz alta, como uma afirmação de sua fé. Por exemplo, você pode dizer: Eu creio que Deus está suprindo todas as minhas necessidades e confio plenamente em sua providência. Falar em voz alta reafirma seu compromisso de viver pela fé, e não pelo medo. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. Então, ao falar as promessas de Deus, você fortalece ainda mais sua confiança nele. 5. Repita diariamente. A visualização de fé não é algo que fazemos uma vez e deixamos de lado. É uma prática diária. Cada vez que você sentir o medo tentando dominar seus pensamentos, reserve um momento para praticar a visualização. Lembre-se de que, assim como a fé, a confiança em Deus cresce com a repetição. Ao longo do tempo, essa prática se tornará uma segunda natureza, ajudando você a viver constantemente em paz e segurança, independentemente das circunstâncias. Capítulo 4. A substituição do medo pela fé nas Escrituras. O medo pode facilmente nos cegar para as promessas de Deus, mas a fé abre nossos olhos para ver além das circunstâncias imediatas. Ao praticar a visualização de fé, não estamos apenas tentando confiar em Deus,
estamos colocando em ação o princípio de 2 Coríntios 5:7. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Na Bíblia, vemos inúmeras histórias de pessoas que foram desafiadas a superar seus medos pela fé. Um exemplo poderoso é o de Josué e Calebe, que, ao espiar a terra prometida, enfrentaram gigantes e cidades fortificadas. Enquanto os outros espiões sucumbiram ao medo e à dúvida, Josué e Calebe visualizaram a promessa de Deus se cumprindo e confiaram nele, mesmo diante das circunstâncias assustadoras. Eles disseram: "Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós." Números 14:8. Essa confiança os capacitou a entrar na terra prometida, enquanto aqueles que se renderam ao medo ficaram de fora. Assim como eles, nós também somos chamados a visualizar o cumprimento das promessas de Deus, independentemente dos gigantes que enfrentamos. Capítulo 5. Vencendo os desafios da vida com a visualização de fé. Cada um de nós enfrenta desafios diferentes que nos fazem questionar nossa capacidade de superar. Seja uma crise financeira, problemas de saúde ou desafios emocionais, o medo pode facilmente se infiltrar em nossas mentes, mas Deus nos oferece uma ferramenta poderosa para transformar essas batalhas em vitórias: a fé. Efésios 6,16 nos lembra da importância de usar o escudo da fé, com o qual podemos apagar todas as setas inflamadas do maligno. O medo é uma dessas setas, mas a fé, e especificamente a visualização de fé, nos ajuda a nos proteger, lembrando-nos constantemente de que Deus está no controle. A aplicação prática da visualização de fé. Para entender melhor como a visualização de fé pode nos ajudar a vencer desafios, precisamos aprender a aplicá-la de forma concreta em nossas vidas diárias. A visualização de fé não se limita a imaginar um resultado positivo. É um processo espiritual que envolve alinhar nossos pensamentos e sentimentos com a verdade de Deus, acreditando que suas promessas já estão sendo cumpridas. Passo 1. Identifique o desafio. O primeiro passo é reconhecer o desafio que você está enfrentando. Pode ser algo emocional, físico ou financeiro. Ao identificar o problema, traga-o para a luz de Deus e entregue suas preocupações a Ele em oração. Ao fazer isso, você já está começando a vencer o medo, pois está colocando a situação nas mãos de Deus. Passo 2. Encontre uma promessa de Deus. Busque nas Escrituras uma promessa que se relacione diretamente com o seu desafio. Por exemplo, se você está lidando com uma crise financeira, pode meditar em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Se o desafio for relacionado à saúde, você pode confiar em Isaías 53,5. Pelas suas feridas fomos curados. Esta etapa é essencial, pois a visualização de fé não é baseada em desejos humanos, mas sim nas promessas de Deus. Exemplo prático: superando a ansiedade financeira. Imagine que você está enfrentando uma grave dificuldade financeira. Em vez de focar no medo de não ter o suficiente, comece praticando a visualização de fé. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e visualize-se vivendo em paz, com todas as suas necessidades supridas. Imagine-se pagando suas contas, cuidando de sua família e vivendo com tranquilidade. À medida que você visualiza, sinta a paz de Deus enchendo seu coração, confiando na promessa de Filipenses 4:21, de que Ele suprirá todas as suas necessidades. Ao praticar essa visualização diariamente, você estará treinando sua mente e espírito para confiar em Deus, em vez de se concentrar no medo.
Isso não significa que as soluções aparecerão magicamente, mas significa que sua postura diante do desafio mudará, abrindo caminho para que Deus opere em sua vida. Passo 3. Age em conformidade com sua fé. A visualização de fé não é apenas um exercício mental. Ela requer ação. Assim como a fé sem obras é morta, a visualização de fé precisa ser seguida de ações que demonstrem sua confiança em Deus. Se você está visualizando sua cura, tome atitudes que refletem essa crença. Cuide do seu corpo. Ore pela sua saúde. E siga as orientações médicas com confiança de que Deus está com você no processo. Se o desafio for financeiro, dê passos concretos para resolver o problema, confiando que Deus abrirá portas enquanto você trabalha em fé. Testemunhos de superação. Através da visualização de fé, muitas pessoas têm experimentado a superação de desafios usando a visualização de fé. Aqui estão alguns exemplos que podem inspirar sua jornada. 1. Restaurando a saúde. Uma mulher enfrentando uma doença crônica começou a praticar a visualização de fé diariamente, visualizando sua cura enquanto confiava nas promessas de Deus. Ela não apenas viu uma melhora em sua condição física, mas também experimentou uma paz espiritual que a ajudou a enfrentar o tratamento com coragem e esperança. 2. Superando o medo do fracasso. Um empresário cristão, à beira de falência, começou a praticar a visualização de fé, meditando nas promessas de Deus para sua provisão. Ao focar na fé e seguir com ações práticas, ele conseguiu transformar sua empresa e testemunhar a restauração de suas finanças. Conclusão. Este capítulo explora como podemos usar a visualização de fé para vencer os desafios específicos que enfrentamos, garantindo que, ao focar nas promessas de Deus, superamos o medo e nos movemos em direção à abundância que Ele nos prometeu. A visualização de fé é uma ferramenta espiritual que não apenas fortalece nossa confiança, mas também nos capacita a agir em fé, confiando plenamente que Deus está conosco em cada passo do caminho. Capítulo 6. O papel da gratidão na superação do medo. A gratidão é uma prática poderosa e muitas vezes subestimada na vida espiritual. Quando praticamos a gratidão, mesmo em momentos de dificuldade, mudamos o foco de nossa mente do que nos preocupa para o que já temos. Assim como o medo atrai mais situações de angústia, a gratidão tem o poder de atrair mais bênçãos e experiências positivas. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos instruídos: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão não é apenas um sentimento agradável, é uma escolha consciente de reconhecer a mão de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando escolhemos ser gratos, mesmo em meio a dificuldades, estamos dando um passo importante para vencer o medo. O medo nos faz focar no que não temos ou no que podemos perder. Mas a gratidão nos ajuda a reconhecer o que Deus já fez por nós e a confiar que Ele continuará a cuidar de nós. Por isso, uma prática que pode ser inserida no processo de visualização de fé é começar com um momento de gratidão, onde você reflete sobre as bênçãos já recebidas e as manifesta em oração. Isso prepara o seu coração para confiar mais plenamente em Deus, fortalecendo a fé. Exercício de gratidão diária. Um exercício simples, mas eficaz, para começar a reprogramar seus pensamentos e vencer o medo é manter um diário de gratidão. Todos os dias, antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato.
Podem ser bênçãos pequenas ou grandes, algo que ocorreu no dia ou algo permanente em sua vida. Este exercício ajuda a redirecionar a mente do que gera ansiedade para o que já está preenchido de graça. Ao fazer isso, você começará a experimentar uma transformação interna que enfraquece os medos e fortalece a confiança no futuro. Capítulo 10. Lidando com o medo de forma prática. Fé em ação. Vencer o medo não se trata apenas de um processo mental e espiritual. Envolve também ações práticas que demonstram nossa fé. Tiago 2:26 nos lembra que a fé sem obras é morta. Isso significa que, ao acreditar nas promessas de Deus, precisamos agir em conformidade com essa fé, mesmo quando sentimos medo. Ações práticas, baseadas na confiança em Deus, são fundamentais para superar a paralisia que o medo pode causar. Por exemplo, se você teme que não tenha recursos suficientes para sustentar sua família, além de orar e confiar em Deus, uma maneira de colocar sua fé em ação seria procurar novas oportunidades de trabalho, buscar ajuda ou até mesmo compartilhar seus talentos de forma que Deus possa abrir novas portas. Essa é a fé ativa, que reconhece o medo, mas escolhe confiar em Deus, movendo-se em direção às soluções. Exemplo de fé em ação. Na Bíblia, encontramos o exemplo de Pedro andando sobre as águas em Mateus 14:29-30. Enquanto Pedro manteve seus olhos fixos em Jesus, ele foi capaz de andar sobre as águas, mesmo em meio à tempestade. No entanto, quando começou a focar no vento e nas ondas, o medo tomou conta e ele começou a afundar. Assim acontece conosco. Quando concentramos nossa atenção em Jesus, somos capazes de realizar coisas incríveis. Mas quando deixamos o medo nos distrair, perdemos nossa confiança. A lição aqui é clara: mantenha os olhos em Cristo. Mesmo quando as circunstâncias parecem assustadoras, a prática da visualização de fé, combinada com ações práticas baseadas na confiança em Deus, nos ajudará a atravessar qualquer tempestade. Capítulo 8. O testemunho como ferramenta para vencer o medo. Outro aspecto importante na superação do medo é o poder do testemunho. Quando compartilhamos as nossas vitórias em Deus e ouvimos as histórias de superação de outras pessoas, nossa fé é fortalecida. Isso acontece porque os testemunhos nos lembram de que Deus está sempre presente e que Ele já realizou milagres em nossas vidas e na vida de outros. Apocalipse 12:11 afirma: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. O poder do testemunho não está apenas em relembrar as vitórias passadas, mas também em proclamar que Deus continua a agir no presente. Isso nos ajuda a combater o medo, pois nos recorda de que, independentemente do desafio, Deus tem o controle de todas as situações. Praticando o testemunho pessoal. Uma prática eficaz para vencer o medo é escrever e compartilhar o seu próprio testemunho de fé. Você pode fazer isso em um diário, com amigos próximos ou em um grupo de oração. Quando escrevemos ou falamos sobre as vezes em que Deus nos sustentou no passado, fortalecemos nossa confiança de que Ele continuará a cuidar de nós no futuro. Ao contar o que Deus já fez, nos posicionamos espiritualmente para receber novas bênçãos e para enxergar as situações desafiadoras com olhos de fé. Capítulo 9. Superando o medo com a oração contínua. A oração é o meio pelo qual conectamos nossa vida cotidiana à presença de Deus. Em momentos de medo e incerteza, a oração nos permite entregar nossas preocupações e ansiedades a Ele. Filipenses 4,
6-7 nos encoraja. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Uma vida de oração contínua nos ajuda a cultivar a paz que Deus oferece. Não significa que nunca mais sentiremos medo, mas sim que aprenderemos a entregar esse medo a Deus, confiando que Ele já tem o controle. Quanto mais oramos, mais fortalecemos a nossa fé e menos espaço damos ao medo. Exemplo de oração contra o medo. Um exemplo poderoso de oração contra o medo vem de Salmo 56, versículos 3-4. Quando eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Este salmo nos mostra que a oração é uma declaração de confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Orar com as Escrituras é uma maneira poderosa de fortalecer nossa fé, especialmente em momentos de medo. Ao orar com base nas promessas bíblicas, lembramos a nós mesmos e proclamamos em voz alta que Deus é fiel e digno de confiança. Oração baseada no Salmo 56, 3-4. Senhor, quando o medo surgir em meu coração, eu confiarei em ti. Em tua palavra coloco minha confiança, e não temerei. O que pode me fazer o homem se tu estás comigo? Eu creio que tu és minha força e proteção, e que nenhum mal me alcançará, pois estou seguro em teus braços. Amém. Capítulo 10. A importância do descanso em Deus. Vencer o medo também envolve aprender a descansar em Deus. Muitas vezes nos deixamos consumir por preocupações e ansiedade, tentando encontrar soluções para todos os problemas que enfrentamos. No entanto, a Bíblia nos chama a descansar em Deus e confiar que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver ou entender suas ações. Mateus 11:28 nos encoraja. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Este convite de Jesus nos lembra que não precisamos carregar o peso dos nossos medos e ansiedades sozinhos. Quando aprendemos a descansar em Deus, encontramos paz e confiança para enfrentar qualquer desafio. Praticando o descanso em Deus. Descansar em Deus não significa inatividade ou falta de responsabilidade. Significa confiar que, enquanto fazemos nossa parte, Deus está fazendo a dele. Um exercício prático é reservar momentos diários de silêncio e meditação, onde você conscientemente entrega suas preocupações a Deus. Durante esses momentos, recite versículos como Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa prática simples pode ajudar a restaurar a paz interior e reduzir a ansiedade causada pelo medo. Capítulo 11. Como a lei da atração cristã transforma a vida. A lei da atração cristã, fundamentada na fé e nas promessas de Deus, tem o poder de transformar nossa vida de maneira profunda. Quando aplicamos os princípios da fé ativa, gratidão, oração e visualização de fé, passamos a viver uma vida alinhada com os propósitos de Deus, atraindo bênçãos e superando os medos que nos paralisam. Romanos 12:2 nos ensina que devemos ser transformados pela renovação de nossas mentes. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando renovamos nossa mente e focamos em Deus, em vez de nos deixarmos dominar pelo medo, abrimos espaço para que sua vontade se manifeste em nossas vidas. Este capítulo explora como essa transformação acontece de forma prática. Quando escolhemos confiar em Deus e viver com a mentalidade de abundância, começamos a ver mudanças não apenas no mundo espiritual, mas também nas áreas práticas de nossas vidas, relacionamentos, trabalho, saúde e até finanças.
A lei da atração cristã não se trata de buscar riqueza material, mas de alinhar nossos desejos com a vontade de Deus, permitindo que Ele nos abençoe conforme suas promessas. Capítulo 12. A longa jornada da fé e o processo contínuo de vencer o medo. Superar o medo não é um evento único, mas um processo contínuo. À medida que crescemos na fé, novos desafios surgirão, e com eles, novas oportunidades de confiar em Deus. No entanto, cada vez que vencemos o medo com fé, ficamos mais fortalecidos e mais próximos de viver a plenitude da vida que Deus nos prometeu. Segundo Coríntios 3,18 nos lembra que estamos sendo transformados à imagem de Cristo, de glória em glória. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Isso significa que, com o tempo, nos tornamos mais semelhantes a Cristo, refletindo mais da sua natureza e confiando mais em suas promessas. Ao longo da jornada, é importante lembrar que a fé é como um músculo que precisa ser exercitado. Quanto mais enfrentamos o medo com confiança em Deus, mais fortes nos tornamos espiritualmente, e cada vitória sobre o medo nos prepara para enfrentar novos desafios com coragem e fé renovada. Capítulo 13. Exercícios práticos para manter a fé ativa e vencer o medo. Este capítulo final oferece uma série de exercícios práticos que você pode incorporar em sua rotina diária para manter sua fé ativa e vencer o medo de forma contínua. Primeira visualização de fé diária. Tire 5 a 10 minutos do seu dia para praticar a visualização de fé, conforme descrito nos capítulos anteriores. Escolha uma promessa de Deus e visualize-a como já realizada em sua vida, sentindo a paz e a alegria que vem com essa certeza. Ao fazer isso, você estará fortalecendo sua confiança em Deus e enfraquecendo qualquer sentimento de medo. Segundo diário de gratidão. Todos os dias, anote pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Isso ajuda a redirecionar seu foco do que causa ansiedade para as bênçãos que você já tem. A gratidão é uma forma de demonstrar fé, pois reconhece que Deus já está trabalhando em sua vida. Terceiras declarações de fé. Escolha versículos que falem sobre a superação do medo e a confiança em Deus. Escreva esses versículos e repita-os em voz alta todos os dias. Por exemplo, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quarta oração constante. Faça da oração uma parte central da sua vida, não apenas em momentos de necessidade, mas como uma prática contínua de entrega e comunhão com Deus. Cada oração é uma oportunidade de entregar seus medos a Deus e renovar sua confiança nele. Quinto testemunho pessoal. Compartilhe seus testemunhos de vitória sobre o medo com outras pessoas. Quando você conta a história do que Deus fez em sua vida, você reforça sua própria fé e encoraja outras pessoas a confiar em Deus. Conclusão. Uma vida de abundância e confiança em Deus. Ao final desta jornada, vimos que o medo é uma força real, mas não imbatível. Com a prática da visualização de fé, a confiança em Deus, a gratidão e a oração, podemos não apenas vencer o medo, mas viver uma vida abundante, conforme Jesus nos prometeu em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que você possa continuar a praticar esses princípios, permitindo que Deus transforme sua mente e coração, e que a paz que excede todo o entendimento guarde sua vida em Cristo Jesus. Quando o medo tentar se infiltrar novamente, lembre-se de que Deus é maior do que qualquer desafio que você possa enfrentar, e que, pela fé, você já venceu. Capítulo 14. Renovando a mente para viver em paz. Uma parte essencial do processo de superação do medo é a renovação constante da mente,
A forma como pensamos e o que permitimos que ocupe nossa mente determina muito do que experimentamos emocionalmente e espiritualmente. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo nos lembra: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é um processo contínuo de alinhamento dos nossos pensamentos com as verdades e promessas de Deus. Quando estamos imersos em pensamentos de medo, preocupação ou ansiedade, é fácil perder de vista o que Deus já prometeu. É por isso que, ao renovar nossa mente com a palavra de Deus, somos capazes de repelir o medo e viver em paz. Prática de renovação diária da mente. Para renovar a mente, é importante ter uma prática diária de meditação nas Escrituras. Escolha versículos que falem de paz, confiança e superação do medo, e medite neles durante alguns minutos todos os dias. A meditação envolve não apenas a leitura, mas também a reflexão profunda sobre o que o versículo significa para a sua vida. Um versículo poderoso para meditar é Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Ao repetir e refletir sobre esse versículo, você reafirma sua confiança em Deus, deixando que a paz de Cristo substitua qualquer pensamento de medo. Capítulo 15. A confiança plena como caminho para a liberdade. O medo nos aprisiona, limitando nossas escolhas e nos impedindo de viver com liberdade. Muitas vezes, nos sentimos presos a circunstâncias difíceis, situações que parecem estar fora de nosso controle. No entanto, a Bíblia nos ensina que onde há fé, há liberdade. Do 2 Coríntios 3:17 afirma: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A verdadeira liberdade vem de confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele está no controle, e que nada acontece fora de sua soberana vontade. Quando escolhemos confiar, entregamos nosso futuro, nossos medos e nossas ansiedades nas mãos de Deus, permitindo que Ele nos conduza à liberdade. Praticando a confiança plena em Deus. Colocar essa confiança em prática requer que você comece a viver como se já tivesse recebido as respostas às suas orações. Isso está intimamente ligado à prática da visualização de fé. Quando você ora por algo e visualiza o resultado com confiança, está exercendo sua fé ativa, vivendo a realidade da resposta antes mesmo de vê-la manifestada. Isso não significa ignorar as dificuldades, mas, sim, reconhecer que Deus já está agindo. Provérbios 3:5-6 nos ensina a confiar de todo o coração. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa confiança plena é que nos leva a experimentar a verdadeira liberdade, pois não estamos mais presos ao medo ou à incerteza. Capítulo 16. Criando um ambiente de fé e esperança. O ambiente ao nosso redor pode impactar fortemente nossa fé e nossos pensamentos. Se nos cercamos de negatividade, medo e dúvidas, esses sentimentos podem minar nossa confiança em Deus. No entanto, se criamos um ambiente de fé, paz e esperança, nossa fé se fortalece e o medo perde espaço. Provérbios 27:17 nos lembra: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso significa que devemos nos cercar de pessoas que nos edificam espiritualmente, que falam palavras de fé e nos incentivam a confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis. Como criar um ambiente de fé? Criar um ambiente de fé começa com a escolha das pessoas com quem convivemos, o tipo de conteúdo que consumimos e as conversas que mantemos. Aqui estão algumas maneiras de construir um ambiente de fé. Cultive relações de fé. Conecte-se com pessoas que compartilham da mesma fé e que podem encorajá-lo em sua jornada. Participe de grupos de oração. Estude a Bíblia em comunidade e compartilhe suas vitórias e lutas com outros cristãos. Evite o negativismo.
Limite o tempo que você passa consumindo notícias ou conversando sobre assuntos que alimentam o medo. Em vez disso, busque fontes de conteúdo que o inspirem e edifiquem sua fé. Decore seu espaço com promessas bíblicas. Ter versículos escritos em lugares visíveis, como seu local de trabalho ou em casa, ajuda a manter seu foco em Deus e suas promessas. Esses lembretes visuais podem ser uma forma poderosa de redirecionar seus pensamentos em momentos de ansiedade. Capítulo 17. Testemunhos de vitória sobre o medo. Os testemunhos são uma das formas mais poderosas de encorajamento espiritual. Quando ouvimos histórias de pessoas que venceram desafios e medos através da fé, somos inspirados a confiar que Deus também está trabalhando em nossas vidas. O testemunho de vitória é uma forma de proclamar que Deus é fiel, independentemente das circunstâncias. Salmo 66:16 diz: Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que ele fez por mim. Este versículo nos lembra da importância de compartilhar nossas vitórias para fortalecer a fé dos outros. Quando testemunhamos sobre como Deus nos ajudou a vencer o medo, edificamos a fé de todos ao nosso redor. Compartilhando seu testemunho. Para compartilhar seu testemunho de forma eficaz, reflita sobre os momentos em que você experimentou o medo, mas foi capaz de superá-lo confiando em Deus. Como Deus agiu em sua vida? Que promessas bíblicas o sustentaram durante os momentos difíceis? Ao compartilhar essas experiências, você não apenas glorifica a Deus, mas também oferece encorajamento àqueles que podem estar enfrentando desafios semelhantes. Aqui está um modelo simples de como estruturar seu testemunho. O desafio. Descreva brevemente a situação que gerou medo ou incerteza em sua vida. A ação de Deus. Explique como Deus trabalhou em sua vida para ajudá-lo a superar esse medo. Isso pode incluir a forma como ele respondeu às suas orações, guiou seus passos, ou trouxe paz ao seu coração. A vitória. Compartilhe a vitória que você experimentou ao confiar em Deus. Pode ser uma solução prática, uma mudança de perspectiva ou um milagre inesperado. Capítulo 18. A transformação pela renovação da fé. À medida que crescemos em fé e nos aprofundamos na confiança em Deus, experimentamos uma transformação que vai além das circunstâncias externas. Do 2 Coríntios 5:17 nos diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa transformação interna é o resultado da fé ativa e contínua. O medo pode nos deixar presos em velhos padrões de pensamento, mas a fé nos liberta para viver de acordo com a nova criação que somos em Cristo. Quando renovamos nossa mente e coração pela fé, começamos a ver a vida através de uma nova perspectiva, a perspectiva da vitória em Deus. Exercício de renovação espiritual. Um exercício prático para cultivar essa transformação é dedicar um tempo semanal para refletir sobre as áreas da sua vida onde medo ainda pode estar presente. Anote essas áreas e entregue-as a Deus em oração, pedindo que Ele transforme seu coração e mente. Em seguida, escolha versículos bíblicos que combatam diretamente esses medos e use-os como base para sua meditação e oração. Capítulo 19. A força da perseverança na fé. A jornada da fé não é isenta de desafios. O medo pode surgir repetidamente ao longo da nossa vida, mas a perseverança é o que nos mantém firmes na caminhada com Deus. Hebreus 10:36 nos ensina: Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Perseverar significa continuar confiando, mesmo quando as respostas parecem demorar ou as circunstâncias não mudam imediatamente. Como perseverar em tempos de espera?
A perseverança na fé envolve manter a confiança em Deus, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Em tempos de espera, em vez de permitir que o medo tome conta, use esse período para fortalecer sua comunhão com Deus, lembrando-se de que Ele é fiel para cumprir suas promessas no tempo certo. Capítulo 20. Conclusão. A jornada de viver sem medo. Ao longo deste e-book, vimos como o medo pode ser superado através da fé, confiança em Deus e práticas espirituais como a visualização de fé, oração e gratidão. A jornada para viver sem medo é contínua, mas Deus nos deu todas as ferramentas necessárias para experimentar a vida abundante que Ele prometeu. Isaías 41:10 nos lembra: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que essa promessa seja uma lembrança constante de que Deus está sempre com você, pronto para ajudá-lo a vencer qualquer medo.